Morning! Como que você acordou hoje? Terça-feira. Quero saber se você assistiu o episódio inteirinho de ontem. E mais do que isso, se você levou para o teu coração o compartilhamento da palavra de Deus, das experiências que aqui nesse livro foram contadas. E o que ficou para você aí no seu coração sobre a pessoa do Espírito Santo? Essa é a pergunta para essa terça-feira, para a gente começar o nosso chá com Deus. Seja muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu me chamo Elaine Violini e essa semana é uma semana muito especial. Eu não sei se você acompanhou nas minhas redes sociais, mas sábado passado eu tive a honra e o privilégio para glorificar o nome do Senhor e para edificar a minha fé também de ter sido convidada para um evento que parou aqui a cidade de São Paulo, que foi o lançamento do Café com Deus Pai, edição 2026. E eu tenho certeza absoluta que você que está me escutando agora já tem aí eu falo que é um relacionamento com esse devocional, que é o maior aqui do nosso país, e assim também foi comigo. Eu comecei escutando um pouquinho, levando as crianças para a escola, aí eu criava uma curiosidade, eu vinha para a Bíblia, lia o que o pastor Júnior deixava lá como a palavra de Deus para aquele dia, e o meu relacionamento, meu relacionamento com Deus faz parte desse devocional. Por isso que eu acredito muito, e sim, foi inspirado no Café com Deus Pai que eu criei o Chá com Deus, quando o Senhor falou comigo: você precisa compartilhar tudo aquilo que eu tenho feito na sua vida. E eu fiz o nome chá porque é um momento entre mulheres, porque eu gosto muito de tomar chá e eu acredito que quando a gente para tomar um chá, é o momento que a gente para respirar. E a palavra de Deus me permitiu respirar, trouxe o fôlego que eu não tinha mais, trouxe esse renovo, um ar novo para minha vida. Então eu estou muito, muito feliz. Se você não conferiu ainda, vai lá no meu Instagram. O Chá com Deus tem Instagram também. Eu coloquei algumas coisas, deixei lá nos destaques para que vocês possam acompanhar aqui também e que a gente possa, cada um à sua maneira, pregar o evangelho por onde nós passarmos. Amém? E nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos para Salmos. Presta atenção o que diz assim. Salmo 51, versículo 11. Dentro de um contexto de confissão e arrependimento, que é quando é um salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com Davi, depois dele ter estado com Batseba. Então, é num contexto de confissão e arrependimento que esse capítulo aqui no Salmo se apresenta, que diz assim no versículo 11, 51, 11: Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Então, quando eu confesso, quando eu me arrependo, Davi clamou e literalmente nessa atmosfera, pedindo e clamando fortemente: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Isso daqui, gente, é um clamor lindo, porque eu consigo sentir o que significa isso. Eu consigo sentir por quê? Porque eu não quero mais viver fora da presença do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo mais viver. Eu dou bom dia para o Espírito Santo, eu pego o símbolo que representa o Espírito Santo, eu uso nos meus emojis com vocês, eu mando foguinho no grupo de oração, eu clamo e falo: Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui, porque tem mesmo. E para a gente finalizar o episódio de hoje, além de você clamar, além de você pedir para o Senhor, para Ele apresentar e deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada na tua casa, você precisa clamar, a tua boca precisa falar, você precisa falar para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno também ouvir. A gente precisa falar alto, clamar e todos os dias abrir a nossa boca para pedir para o Senhor permitir que o Espírito Santo de Deus faça parte do nosso dia a dia e do nosso lar.
E eu quero ler algo que está aqui, que eu deixei separado na página 62 para vocês. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus. Eu deixei escrito aqui. E qual é a função do Espírito Santo? A tarefa do Espírito é dar vida aos mandamentos do Pai e à realização do Filho. Para entender a tarefa do Espírito Santo, precisamos entender o trabalho do Pai e o trabalho do Filho. Deus Pai é aquele que comanda, sempre foi ele quem disse que se faça. Desde o começo é Deus que dá a ordem, as ordens. Por outro lado, é Deus Filho quem realiza os mandamentos do Pai. Quando Deus Pai disse: "Crie-se a luz", foi Deus Filho que veio e realizou isso. Depois, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Entende a sinergia, a sincronicidade, a coexistência de um no outro? Então, Deus vai lá e dá a ordem. O Filho vai lá e literalmente cumpre aquele mandamento. E o Espírito vai lá e opera. Então, que vocês possam se aproximar cada vez mais dessa trindade e principalmente que o Espírito Santo de Deus faça parte do seu dia a dia e que você sinta no seu coração literalmente esse desejo ardente de não sair mais da presença do Espírito Santo de Deus. E para quem é batizado pelo Espírito Santo de Deus, vai entender isso. O meu batismo no Espírito Santo aconteceu naquela cadeira verde ali. Eu tenho tudo registrado porque eu estava gravando um chá com Deus e eu tive uma revelação. Deus falou no meu coração e eu começo então a orar. Eu começo a orar para uma determinada situação e aí o Espírito Santo de Deus me batiza e eu começo a orar em línguas dentro da minha casa. Eu e Deus no meu secreto e falando, pregando o evangelho dele aqui para o meu celular que chega na tua casa. Então foi uma das cenas lindas. Eu liguei para minha amiga, que é minha madrinha espiritual, e eu lembro que eu tremia e eu falava e ela ficou desesperada. Ela, amiga, tá tudo bem, até eu conseguir respirar e contar para ela, porque quem é batizado pelo Espírito Santo vai entender, é o que a gente sente no nosso coração e a sensação é literalmente que o céu desceu. E quando você para pensar, racionalizar, não tem uma explicação lógica, mas é óbvio que quanto mais no secreto, quanto mais a gente se relacione, quanto mais a gente clama pelo nome dele, mais ele se faz presente. E Deus sabe de todas as coisas. Para você que busca o batismo no Espírito Santo de Deus, eu creio e eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, um derramar mesmo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Amém? Fique com Deus e eu volto amanhã, quarta-feira, para continuarmos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Tchau, tchau.